A paz do Senhor, queridos, tudo bem? É um prazer poder retornar aos estúdios aqui da nossa EADALP e desta feita para gravar esta aula para a nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. A lição 13, ela fecha o primeiro trimestre de 2020, que teve como tema principal a raça humana, a origem, queda e redenção. Nós vamos direto ao ponto, iniciando os nossos comentários e, em primeiro lugar, chamando a atenção para a introdução da presente lição bíblica. A introdução da nossa lição, nela nós encontramos a seguinte declaração. Na realidade é uma pergunta seguida de uma resposta. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? A resposta logo em seguida é, do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Eu acredito que nós temos uma questão de início para esclarecermos aqui, já nesta introdução. O conceito e a ideia de perfeição espiritual. Do que se trata a perfeição espiritual? Nós não encontramos no texto da lição uma definição ou uma explicação de como seria essa perfeição espiritual, do que se trata essa perfeição espiritual. Então, eu vou, em meu comentário, pontuar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, todas as vezes que nós falamos na nossa língua portuguesa em perfeição, a ideia que se tem é de alguma coisa sem defeito algum, absolutamente perfeita. Segundo lugar, isso no campo moral tem a ver com também a ausência de qualquer tipo de falha moral ou a incapacidade de cometer algum erro moral. Uma coisa perfeita da perspectiva moral. Só que quando nós estudamos os termos bíblicos que foram traduzidos por perfeito, perfeição ou aperfeiçoar, nós vamos compreender que nem sempre a ideia e o sentido bíblico de perfeição é essa ausência absoluta de defeito ou essa incapacidade plena de cometer algum erro moral. Nem sempre perfeição, no sentido bíblico, e nos parece que na maioria das vezes não tem esse sentido. Nós vamos nos debruçar sobre alguns textos bíblicos, mas a gente pode começar também com uma pergunta retórica aqui. Ao longo da história, na Bíblia, ao longo da história, na atualidade, você conheceu alguém absolutamente perfeito? Alguém que nunca cometeu ou se cometeu, deixou de cometer qualquer tipo de falha moral que compromete diretamente a vida espiritual? Porque não dá para desassociar o espiritual do moral. As nossas falhas morais, elas são consequências da nossa condição espiritual. Homens de Deus como Abraão, homens de Deus como Davi, homens de Deus como os apóstolos, homens e mulheres de Deus ao longo da história, por mais sinceros
verdadeiros e comprometidos com Deus e com sua palavra, eles não conseguiram viver numa perfeição absoluta devida, no sentido de ausência plena de defeitos ou dessa incapacidade de cometer qualquer tipo de erro. Não, não, não. Nós vamos compreender, e eu já estou antecipando um posicionamento, nós vamos compreender perfeição à luz da palavra, mesmo quando tem o sentido de ausência absoluta de erro como um objetivo, um alvo a ser alcançado, a ser buscado. Mas nós vamos, pela mesma palavra, compreender que mesmo com a graça de Deus cooperando conosco, nesta vida, mesmo regenerados, justificados e santificados, sempre lutaremos contra as inclinações da nossa carne. Sempre lutaremos contra a nossa natureza humana, que mesmo regenerada, justificada e santificada, ainda nela tem a presença do pecado. Um crente não é alguém onde o pecado nele está ausente. Um crente é alguém onde o pecado nele não reina, mas está presente. E por estar presente, sim, podemos, com a cooperação da graça de Deus, no poder do Espírito e por meio da sua palavra, sermos aperfeiçoados, pecarmos menos, errarmos menos. Mas a perfeição absoluta, ela só será alcançada na eternidade, quando da transformação dos nossos corpos mortais, naquele corpo incorruptível, pronto para habitar os céus e estar para sempre com o Senhor. Repito, nessa vida, sim, há uma possibilidade de melhorarmos, de crescermos e desenvolvermos em santidade com a graça de Deus, mas perfeição absoluta nessa vida, impecabilidade nessa vida, infalibilidade nessa vida, não. Não acredito pela palavra de Deus que isso é possível. Mas para afirmar o que eu estou afirmando, precisamos nos debruçar sobre o conceito ou a ideia dos termos bíblicos, traduzidos tanto no Antigo Testamento como no Novo, para perfeição. Perfeito, perfeição ou perfeito. A palavra perfeito no hebraico é tamim. Tamim é a expressão hebraica que na língua portuguesa foi traduzida por perfeito, e nós vamos encontrar tamim, por exemplo, em em Gênesis 6 e 9. Gênesis 6 e 9. Gênesis 6 e 9. Essa palavra se relaciona com Noé. São estas as gerações de Noé. Eu estou lendo todas as citações bíblicas que farei a partir da Nova Almeida Atualizada. Eu verifiquei a Almeida Revista e Corrigida e percebi que a Nova Almeida Atualizada traduziu melhor os termos, o termo hebraico tamim e o termo grego teleios, nos contextos onde nós vamos observá-los. Então, nós vamos encontrar tamim, o hebraico tamim, em Gênesis 6 e 9, onde nós lemos, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Íntegro. Íntegro aqui é a tradução do hebraico tamim. Noé era homem justo e íntegro, primeiro, entre os seus contemporâneos. E depois o texto vai dizer, Noé andava com Deus. Primeira coisa a percebermos aqui, tamim, não como a ideia
de ser perfeito, mas de ser íntegro de caráter. Uma pessoa íntegra de caráter é uma pessoa que não é hipócrita, é uma pessoa que é sincera e verdadeira nos seus relacionamentos. Ela não é perfeita nos seus relacionamentos, nem com os seus, nem com os homens, nem é perfeita em seu relacionamento com Deus. Mas ela não se acomoda a essa imperfeição. Ela não se rende a essa imperfeição, mas busca, se esforça para ser o mais sincero, o mais honesto, a mais sincera, a mais honesta pessoa para vivenciar a mais honesta relação ou o mais honesto relacionamento possível. Alguém confiável, alguém de boa reputação. Então é nesse sentido aqui, no contexto de Gênesis 6 e 9, que tamim foi traduzido, essa palavra foi traduzida por íntegro. Íntegro de caráter, íntegro em seus relacionamentos, íntegro em seu testemunho, íntegro com Deus e íntegro com Deus, íntegro com os homens. Então, tamim aqui tem esse sentido de integridade, sinceridade e comprometimento nos relacionamentos. É nesse mesmo sentido de integridade, de honestidade, de sinceridade nos relacionamentos e de comprometimento com os homens, nos negócios e nos contratos e com Deus, no compromisso com Ele, que a mesma palavra vai ser usada, foi usada aqui em relação a Noé e é usada também em relação a Abraão. Gênesis 17, verso 1, que inclusive é uma das leituras diárias da nossa lição, a leitura da terça-feira, Gênesis 17 e 1. O que é que temos lá? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Andar aqui implica não apenas em viver na presença de Deus, mas também em viver se relacionando num relacionamento com Deus. Anda na minha presença e seja perfeito. Tamim. Seja íntegro. Seja sincero, seja verdadeiro. Então, assim como no relacionamento ou aplicada a Noé, a mesma palavra é aplicada a Abraão, no sentido de integridade, sinceridade e comprometimento nos relacionamentos, aqui com ênfase nos relacionamentos com Deus, mas também, como já citamos, com os homens. A quem mais esse termo é atribuído? 2 Samuel, capítulo 22. Em 2 Samuel, capítulo 22, vale lembrar que, analisando o contexto de 2 Samuel, Davi já tinha passado por aquelas duas falhas gravíssimas, aqueles pecados gravíssimos, o adultério e aquele homicídio planejado, arquitetado, de Urias. E no capítulo 22 de 2 Samuel, a partir do verso 24, nós vamos ler o seguinte. Lembrando que nós estamos lendo na Nova Almeida atualizada. 2 Samuel 22, a partir do verso 24. Davi diz assim: Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Verso 25. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Então nós encontramos aqui, mais uma vez, tamim, que pode ser traduzido como perfeito, traduzido na Nova Almeida atualizada por íntegro, ou como algo que tem a ver com integridade.
a pergunta que eu faço é a seguinte: Davi foi alguém isento de pecado? Claro que não. Acabamos de apontar 2 pecados gravíssimos. Mas mesmo assim, estamos já no capítulo 22 de 2 Samuel. A imagem, a autoimagem de Davi, que ele tem diante de Deus, é de integridade. É de integridade. Verso 24, repetindo, também fui íntegro para com ele. Íntegro não é que foi perfeito diante dele, mas uma integridade que diante do erro, diante da falha, diante do pecado, é capaz de assumi-la, de reconhecer esta falha, de se arrepender, de se humilhar e de mudar de conduta e comportamento. Ser íntegro, ser perfeito, tamim, nesse sentido, mais uma vez, insisto, não é estar totalmente livre de qualquer falha, mas é ter a dignidade de, ao falhar, primeiro, buscar sempre a vontade de Deus, procurando fugir da tentação, não pecar, mas na medida em que comete o erro, que falha, que peca, ter diante de Deus a integridade de caráter, a sinceridade, a disposição de assumir esse erro, abandoná-lo, a se arrepender dele, abandoná-lo e tocar a vida, caminhando e andando na presença do Senhor. Nem Noé, nem Abraão, nem Davi, como já falamos lá no início, nem nenhum outro homem na Bíblia, a não ser Jesus, o Verbo que se fez carne, Deus, homem, viveu em perfeição absoluta, moral, espiritual, nenhum outro. Vou estar sempre pontuando e já vou fechar aqui essa primeira parte, esse primeiro momento da nossa exposição. Perfeição absoluta, não compreendo a possibilidade à luz da palavra. Crescimento, desenvolvimento, melhora, sim. Nesse sentido, sim, é possível melhorar, é possível errar menos, é possível pecar menos, é possível fazer mais a vontade de Deus. E vamos caminhando. Um outro sentido, agora nós saímos do Antigo Testamento, onde nós enfatizamos a palavra tamim, para perfeito, e vamos para o Novo Testamento, para vermos onde encontramos o termo teleios, com as suas variações, que significa perfeito, é o equivalente a tamim. O grego teleios, na palavra grega teleios, é equivalente à palavra hebraica tamim. Onde nós vamos encontrar, e em que sentido nós vamos encontrar teleios no Novo Testamento? Numa ordem, em termos de posição no cânon, nós vamos encontrar teleios em Mateus 5,48. Mateus 5,48. Palavras de Jesus. Sermão do Monte. Depois de uma exposição e de uma interpretação do sentido da lei e de algumas correções interpretativas e práticas que ele deu, ele fecha em Mateus 5,48, dizendo: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aqui há uma clara exortação feita por Jesus para buscarmos ser, em questões espirituais e morais, sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Busquem isso.
E essa fala de Jesus fecha o que acabamos de dizer, a interpretação que ele faz do sentido do se viver de fato a lei. Não apenas em sua letra, em questão estética ou em aparência, mas em sua essência. Buscar ser como é, ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial nessas questões, sem dúvida alguma, é também um ideal a ser buscado. Possível de melhora, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e completo na vinda do Senhor ou na nossa morte, quando partimos para a eternidade e livre desse corpo que ainda compromete todo o nosso desejo e a nossa vontade e a possibilidade de perfeição absoluta nessa vida. Além de Mateus 5,48, nós vamos encontrar agora num sentido de maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 14:20, teleios, no sentido de buscar crescimento, ser adulto espiritualmente, ser um adulto espiritualmente. 1 Coríntios 14:20. A palavra lá que encontramos é teleioi. Teleioi, que é o plural de teleios. 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto a maldades, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Teleioi. Maduras. Gente adulta na fé. Sentido aqui de maturidade cristã. E nesse contexto que Paulo está falando aqui, olha só, vamos rever o versículo. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, e sim, sejam crianças. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Aqui, maturidade, perfeição aqui, tem o sentido de um entendimento correto para um proceder correto no culto. Paulo está falando aqui em Coríntios sobre a postura do crente no culto em relação aos dons espirituais. E ele vai dizer que a perfeição ou a maturidade espiritual, que é a tradução aqui para teleios, significa ter um entendimento correto das coisas, e esse entendimento correto vai gerar um proceder correto, no caso aqui, um proceder correto no culto público. Um pensamento seguido de atitudes centradas. Ser centrado, agir corretamente é uma conduta de adultos, de pessoas maduras espiritualmente. E aqui, teleios tem o sentido dessa maturidade espiritual. O menino espiritual, ele é um pouco bagunceiro, ele bagunça as coisas. Já viu um menino em casa? Ele pega os brinquedos, espalha, pega as coisas, espalha. Bagunçar é coisa de menino. Organizar, ordenar é coisa de adulto. Sempre que a gente percebe na igreja pessoas que desorganizam em vez de organizarem, é porque elas são meninos. Todas as vezes que nós encontramos pessoas causando desordens na igreja, são sinais de imaturidade cristã. Enquanto aqueles que nós vemos cooperando para organizar as coisas, organizar um culto organizado, um departamento organizado, uma festa organizada,
Qualquer tipo de organização que fazemos na igreja é sinal de maturidade. Maturidade espiritual. Nós vamos encontrar com o mesmo sentido de maturidade espiritual, teleios, em Efésios 4 e 13. Já estamos caminhando para fecharmos, percebam, a introdução à lição. Mas é apenas um comentário geral, não temos a condição de nos aprofundarmos, mas também o fato de não termos condição de nos aprofundarmos não significa dizer que não possamos aqui nesse espaço contribuir de alguma coisa, né, como subsídio para a aula de vocês. Então, Efésios 4 e 13, nós lemos: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado, olha aqui a Nova Almeida atualizada como traz, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade cristã, em Efésios 4 e 13, se relaciona com a realidade da constância na fé, da constância e da firmeza doutrinária. Em Efésios 4 e 13, ganha ênfase no sentido de maturidade espiritual, no sentido de ser uma pessoa madura na fé, ganha ênfase a firmeza doutrinária, que implica numa constância na fé, e essa realidade nos ajuda a não nos tornarmos pessoas presas fáceis dos falsos mestres com suas falsas doutrinas. No mesmo sentido, agora só citando alguns versículos, nós vamos encontrar teleios, no sentido de maturidade, em Hebreus 5 e 14 e Hebreus 6 e 1. Ainda em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 15 e Colossenses 4 e 12. Se não deu para pegar tudo, volta um pouco o vídeo, a gravação e anota os versículos que são muito importantes. Bom, então aqui fechamos um comentário sobre a introdução da nossa lição, porque o tema perfeição ele é tratado na introdução, mas ele não volta de forma direta na sequência dos pontos que vêm a seguir. Pois os pontos que vêm a seguir vão tratar sobre o novo nascimento, ou a regeneração, a justificação do novo homem e, por fim, a santificação do novo homem. Aqui nós vamos apenas fazer algumas breves observações. Em primeiro lugar, o nascimento do novo homem, o novo nascimento ou a regeneração é uma realidade bíblica, ela está bem fundamentada e biblicamente aqui, não poderia deixar de ser diferente. O primeiro ponto da lição fala dos nascidos não do sangue nem da carne, mas nascidos de Deus, no sentido de que Deus é quem opera esse novo nascimento, é obra de Deus. O terceiro subponto do primeiro ponto tem uma frase que precisa ser bem interpretada. Nascidos da água, diz assim: o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16 e 16, que nós conhecemos o texto bíblico: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ora, apesar da dificuldade que particularmente eu encontrei para compreender o significado da afirmação aqui, o batismo em água só tem efeito salvador, uma coisa é clara: o batismo não salva. O ato de ser batizado ou não tem implicações em relação à nossa salvação. Não impede o crente de ser salvo. O batismo é para os salvos, mas o batismo em águas não salva.
O ideal de todo crente salvo em Jesus Cristo é batizar-se em águas. Mas qualquer que seja o impedimento que impossibilite o batismo em águas, isso não tira a salvação pela fé, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é muito claro. Então, independente das dificuldades aqui de interpretar esse efeito salvador do batismo, na sequência, eu prefiro me deter na sequência do comentário que diz: se devidamente observados, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo. Aqui está muito claro. O batismo é um símbolo da nossa morte e ressurreição, agora em Cristo. Simboliza a morte e a ressurreição de Cristo e o nosso renascimento espiritual ou a nossa morte e ressurreição em Cristo. Ok? Que isso fique muito claro. Nascido do Espírito Santo, subponto 4, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito. Já pontuamos, de certa forma, quando falamos de nascido de Deus. Deus, por meio do Espírito, é aquele que opera em nós o novo nascimento. O segundo ponto, na lição está muito tranquilo, fala sobre a justificação. Eu tenho um conceito de justificação assim bem interessante, que você vai encontrar na teologia sistemática de Strong, onde ele define justificação da seguinte forma: justificação é o ato judicial pelo qual, por causa de Cristo, a quem o pecador está unido pela fé, Deus declara que o pecador não mais está exposto à pena da lei, mas restaurado ao seu favor, ao favor de Deus. Então, o segundo ponto está tranquilo aqui, não encontrei maiores dificuldades. E por fim, vamos para o terceiro ponto, que fala sobre a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. Também há um conceito sobre santificação, também do Strong, onde extraímos da teologia sistemática do Strong, que vai cooperar aqui como subsídio para o comentário desse terceiro e último ponto da nossa lição bíblica. Santificação, segundo Strong, é a operação contínua do Espírito Santo pela qual a santa disposição concedida na regeneração mantém-se e se fortalece. Voltando um pouco para a regeneração, na regeneração, o nosso homem interior, a nossa natureza, que embora ainda presente, ainda apesar do corpo, a nossa alma, que ainda está associada com o nosso corpo, mesmo ainda associada com o corpo, já falamos, na medida que a gente nasce de novo, o pecado ainda habita em nós, está presente em nós, mas não domina sobre nós. Por isso que esse conceito de Strong é a operação contínua do Espírito Santo. Primeiro, há uma ação imediata. A santificação, primeiro, ela é posicional, está muito claro aqui na lição. Terceiro ponto, primeiro subponto, a santificação como posicionamento, onde no exato instante da conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, ok? Santificação no sentido imediato. E depois o pastor Claudio Honor, comentarista da lição, vai tratar sobre a santificação como um processo. E aqui se alinha mais com a definição de Strong. Quando falamos dessa operação contínua do Espírito, ninguém consegue santificar-se sem a cooperação do Espírito e o poder da ação da palavra também na vida dele. Precisa depender do Espírito para isso. Mas essa necessidade de contínua ação ou operação do Espírito nesse processo de busca pela santificação, tem alguns pontos que eu queria citar
para concluirmos. Em primeiro lugar, já falamos e com outras palavras, há ainda inclinações para o mal que não estão dominadas em nosso ser, em nosso corpo. O pecado habita num crente, como já falamos, mas reina no descrente. O pecado habita em nós, mas não reina em nós. Ele reina sobre os não crentes. O pecado habita e reina sobre os não crentes. O pecado habita e reina sobre os não crentes. Mas nos crentes o pecado habita, mas não reina. Romanos 6:12. Em razão disso, haverá um constante conflito em toda a nossa vida cristã. Uma vez que o pecado habita em nós, mas não reina, sempre quer reinar, mas não reina, haverá um conflito constante em nossa vida cristã, na nossa jornada. Gálatas 5:17. Terceiro lugar, reforçando, o Espírito capacita o crente para vencer a pecaminosidade. Não vencemos por nossas próprias forças. Romanos 8:13 e 14. Por fim, reforçando a palavra de Deus, coopera com a nossa santificação. João 17:17. Precisamos da capacitação, da ação do Espírito, da direção do Espírito, conforme os textos de Romanos que citamos, mas precisamos da palavra. Ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, é uma ação que coopera com esse processo contínuo de santificação, de caminhar à perfeição. Eu acho que escrevendo aos Filipenses, e quero fechar com este versículo, Paulo foi um homem que foi regenerado, justificado e santificado. Mas escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. O próprio Paulo tem consciência de, com todos os dons que na vida dele operavam e se manifestavam, como grande instrumento que ele foi realizando a obra e a vontade de Deus, ele disse que não tinha obtido a perfeição. Mas o que é que ele continua dizendo? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E atenção para essa tradução da Nova Almeida atualizada ainda. Todos nós, pois, que somos maduros, a Almeida Revista Corrigida traduz que somos perfeitos. Mas veja que se a tradução perfeitos aqui, a tradução perfeitos aqui quando colocada, ela parece entrar em contradição com o que Paulo já disse no verso 12. Que não tinha obtido a perfeição, para agora no verso 15 dizer, todos nós, pois que somos perfeitos. Então a Nova Almeida atualizada fez bem, traduzindo no verso 12 perfeição, e aqui, no início do verso 15, no sentido de maturidade, a palavra grega teleios, sendo traduzida aqui no sentido de maturidade. Literalmente aqui no grego está teteleiomai, teteleiomai, na primeira vez que é citada, e depois teleioi, aqui no sentido de maduros. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos, até onde chegamos, continuemos. Continuemos a crescer em santidade, continuemos a avançar na busca em sermos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, na busca em sermos
em alcançarmos os níveis de maturidade que devemos alcançar, o nível máximo nessa vida. E desfrutemos, gozemos, vivamos debaixo dessa bendita, desta magnífica salvação nos conquistada, que mudou a nossa condição, que direcionou a nossa vida para uma nova direção e uma salvação que possibilitou vivermos para a glória de Deus. Então, concluímos assim esse breve comentário que penso e desejo que possa contribuir de alguma forma para a aula que será ministrada neste domingo. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor.